Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o professor Josias, uma grande presença aqui hoje nesse podcast. Muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com ele sobre temas que eu gosto muito e tenho certeza que todo mundo que escuta o podcast também se interessa sobre psicologia, hipnose, arte. Tudo isso que envolve o desenvolvimento humano são temas interessantíssimos e que o Dr. Josias conseguiu integrar de uma forma bem específica, bem única para utilizar dentro do seu trabalho não só clínico, mas também acadêmico. Doutor Josias, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, como é que surgiu o seu interesse Perfeito. pelo audiovisual, pela psicologia, como é que você Certo. explora a arte como catarse. Dá um breve resumo aí para o pessoal entender um pouco do seu trabalho. Legal. Então, Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É sempre tão bom a gente ter trocas, né? Essa partilha de ideias é quase que meio que socrático, né? Lembrando lá de Sócrates reunido com as pessoas, trocando ideias, conversando. Não no sentido de nos acharmos detentores de uma verdade única, etc. Muito pelo contrário, né? Percebendo que existem diferenças, que tem coisas que você percebe que eu percebo diferente, Sim, né? E aí a gente vai construindo tudo isso coletivamente, né? Então, gratidão pelo convite. Então, Tiago, sabe que tudo isso começou quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. caramba, Então, eu legal. comecei a me envolver com arte quando eu tinha 6 anos de idade. É claro, aqui falando de um envolvimento de uma forma formal, envolvimento formal, porque antes disso eu já era um fuçador de instrumentos musicais, sempre gostei muito, sempre muito curioso, certo, de ver a arte e as coisas como elas eram feitas e tal. E aí o que acontece é que esse meu embarcar no mundo artístico muito cedo acabou desenvolvendo, eu vou chamar de uma sensibilidade artística, certo? Uma aproximação com esse lado de expressar as coisas, certo? Porque uma das formas de nós expressarmos é a linguística, certo? É a Exato. palavra, é o verbo. E agora existem tantas outras formas, não é mesmo? E esse meu envolvimento desde muito pequeno com a arte me fez perceber que ela tem nuances que passam por todos, se não for todos, né, mas por grande parte dos aspectos do nosso dia a dia, certo? Então, por exemplo, toda a minha caminhada foi sendo permeada por estar de mãos dadas com a arte. Tanto é que eu comecei fazendo o curso de jornalismo na área de comunicação social quando eu tinha 17 anos ainda, na passagem de 17 para 18 anos. Depois eu não concluí o curso e me inscrevi num curso e fui fazer o curso de História, de licenciatura. Porque a minha ideia era ter uma profissão mais flexível, como ser professor, para também poder ser músico. Só que a gente sabe que não é nada fácil ser músico no Brasil, né? Verdade. E foi interessante que logo que eu entrei como professor, como aluno, no curso de História, eu já comecei a dar aula também, sabe, Tiago? E no primeiro dia de aula eu já cheguei na sala de aula com um violão nas costas, sabe? Carregando o violão e dizendo, olha, nós vamos também enveredar pelo campo da arte. Terminei o curso de História, já trabalhava como professor de ensino de primeiro e segundo grau, e na oportunidade, isso foi em 1997, na oportunidade, a universidade onde eu fiz a minha graduação me convidou para fazer mestrado, né? Num campo que eu já estava começando a desenvolver proximidade, que era a educação à distância, porque a instituição queria desenvolver atividades nesse sentido. Uhum. E aí eu fui para o ramo da comunicação social, com o intuito de estudar como adaptar as mídias de uma forma criativa, contextualizada, crítica, no contexto educativo, certo? E aí eu desenvolvi várias coisas, sabe? Desde 97 para frente eu fui desenvolvendo, trabalhei com materiais impressos, trabalhei até com radionovela, Thiago, Caramba, né? Então, preparando radionovelas e tal, até que uma época eu pensei, não, agora eu quero investir no audiovisual.
certo? Quero fazer um recorte. Por quê? Porque eu tinha muitas críticas a fazer as videoaulas, a todas as construções que se faz, porque, por exemplo, muitas vezes se trabalha com uma videoaula que, por exemplo, um artigo seria muito mais, um artigo escrito Uhum. traria muito mais informações do que a videoaula. Então, como fazer isso? Como que o professor pode estar mais, por exemplo, desinibido diante da câmera? Certo? Porque o que acontece, Tiago? Eu vou falar de mim, né? Então, apesar de ser alguém da área do audiovisual, eu também sou professor. Com o que eu estou mais acostumado? O olhinho do aluno. Então, quando o olho do aluno está na minha frente, maravilha, eu estou no meu ambiente, eu sou professor, eu mando em tudo. Agora bota a câmera, o olho da câmera não, É. olhando para mim. E aí vem o branco, e aí vem um monte de coisas e tal. E comecei a enveredar por estudar todos esses aspectos, certo? Até que eu, em 2011, no meu primeiro pós-doutorado, eu conheci uma técnica chamada Digital Storytelling, que é uma técnica criada na década de 90 e que, em resumo, ela significa o quê? Contar histórias digitais cujo roteiro tem a ver com a tua vida. Só que você faz tudo. Você faz o roteiro, conta a história e edita. Pô, muito bom. Então, por exemplo, a técnica, a ideia é a equipe que vai usar a técnica também capacita as pessoas que vão usar para depois fazer a edição. Sim. A primeira experimentação que eu fiz com isso foi no meu pós-doc, lá em Portugal. Nós capacitamos um pessoal na Portugal Telecom Inovação, usando o Digital Storytelling, ou seja, nós pegamos uns bambambãs lá de Portugal para contar a história sobre a temática da capacitação e montamos Digital Storytelling. Outra característica do Digital Storytelling é que ele é curto. Se você for ver os documentários que eu já fiz até hoje, ou mesmo Digital Storytelling, eu geralmente procuro não ser mais do que 20 minutos, como documentário. E como Digital Storytelling, o máximo é 5 minutos. Certo? Tem Digital Storytelling de 1 minuto. E eles Caramba. têm uma história para contar. E no meu caso, como eu foco muito no processo educativo, uma história didática, certo? E aí, depois que eu voltei para o Brasil, em 2012, é que começou a pintar uma paixão por aprofundar os aspectos também da psique, de como que isso se processava também internamente, né? E daí eu já tinha aproximação com alguns autores da psique, como por exemplo o Carl Rogers, que trabalha muito sobre o processo de aprendizagem, então ele já era um grande companheiro, né? E Da psicologia humanista, né? isso mesmo. E aí o que acontece? Nessa minha busca por quem seria o meu aporte na área da psicologia, eu comecei a fazer várias leituras e um dia, sem querer, esses sem querer da vida, veio até a minha mão um livro da Donna Zohar chamado O Ser Quântico, porque uma colega aqui da UFSC tinha sugerido e eu fui ler e tal, e achei muito interessante o olhar mais holístico, mais integrado, mais total, né, para corpo e mente, não fazendo aquela fragmentação que muitas vezes a gente faz. Uhum. E aí ela diz o seguinte, que ela achava que uma das correntes da psique que mais se encaixariam com isso era a Gestalt. Eu nunca tinha ouvido falar de Gestalt, a não ser da psicologia da Gestalt, que a gente fala Aham. na, no design ou mesmo na área da comunicação, mas não da Gestalt como Gestalt terapia. Eu ainda nem conhecia Fritz Perls, isso era em 2012. Uhum. E fiquei sabendo que aqui em Florianópolis tinha um instituto que era muito potente no estudo da Gestalt. Só que eu não era psicólogo, né, Tiago? Daí eu pensei, bom, vou lá, E me agora? apresento, digo, ó, sou professor Josias, gosto muito de filosofia, leio isso, tal, 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 tenho essa formação, conheço bem a fenomenologia, que é uma das estruturas da Gestalt e tal. E aí fiz a entrevista e o legal é que assim a Gestalt terapia ela é muito parecida com a psicanálise no sentido de autorizar o terapeuta. A autorização não é necessariamente feita porque você tem tais e tais diplomas ou credenciais, mas pela construção de vida que você foi desenvolvendo.
Entendi. certo? É claro que se exige, o mínimo é ensino superior, você tem que ter um ensino superior completo, Aham. mas não necessariamente em psicologia, certo? E aí eu fiz uma formação de 3 anos, Pô, né? Onde eu realmente sim, me tornei um gestalt terapeuta e me autorizei como isso, né? Então fiz clínica supervisionada, todos esses processos para entender como é esse mundo da psicoterapia. E me encantei. E me encantei, me apaixonei. Ah, e nesse meio, novamente, essas coisas meio sem por acaso, um amigo meu, que é psicólogo, em Blumenau, chegou e disse assim: Josias, eu comprei um curso de hipnose online, mas não vou ter paciência de fazer. Como você é da educação à distância, se você quiser ver, vai lá e Faz eu te aí. dou a senha e faz você o curso. E É. resolvi fazer e resolvi experimentar, né? E sou bem sincero em dizer, as primeiras experimentações que eu fiz com uma pessoa muito próxima, mas que também era muito cética, foram meio frustrantes, sabe? Eu pensei, putz, eu acho que esse negócio não funciona, eu acho que o Freud estava mais certo do que Aham. Fez o bem negócio. abandonar a hipnose e criar a psicanálise. E aí, só que daí eu pensei, bom, hipnose também é muito prática, né? É muito você Exatamente. exercitar, certo? Você estar cada vez mais atento aos sinais que vão sendo dados, etc. Resolvi montar na UFSC um projeto de extensão ah, relacionado à hipnose com alunos que gostariam de fazer uma experimentação, Que incrível. certo? Que gostariam de fazer um teste de como é ser hipnotizado e tal. Na época eu já tinha a bagagem da Gestalt, Sim. tá? Isso foi em 2016, ou seja, eu já tinha concluído a minha formação em Gestalt, que foi uma formação de 3 anos. Eu Aham. concluí final de 2015. Então, não era um projeto de extensão desconexo. Ele tinha a Sim. ver com aspectos terapêuticos, certo? Mas que a pessoa podia escolher, por exemplo, enveredar pela área da hipnose e fazer experimentações nesse sentido. E Uhum. foi incrível, Tiago. Foi incrível, porque assim, Imagina. ah, co- porque como ainda tem o impacto de eu ter sido professor de muitos deles, já tem uma autoridade aqui instituída institucionalmente, Sim, inclusive, sim, com certeza. né? O que já facilita um pouco o processo. E você acaba tendo uma gama muito grande de pessoas que querem e algumas extremamente susceptíveis, né? Nossa, teve gente que, assim, um aluno meu chegou e disse: professor, eu queria muito ver o Yoda, Sei, sei. né? Daí eu Guerra das falei, então vamos Estrelas. fazer o seguinte, então vamos fazer uma indução, aonde você, ao abrir os olhos, ao invés de ver o meu rosto, você vai ver o rosto do Yoda. E aí trabalhamos com isso e tal. O carinha abriu os olhos, olhou para mim, arregalou os olhos, Como assim? disse, né, como assim? Daí eu falei para ele, o que que você está vendo? E ele caiu na gargalhada. Eu fiquei assim, né? Ué, será que ele tá brincando comigo? Quando ele saiu do transe, ele disse: professor, foi muito engraçado, porque quando eu abri os olhos, eu vi o Yoda na minha frente. Quando o Yoda falou, tava com a tua voz, porque É, eu muito esqueci de curioso, né? fazer a impressão de que era o Sim, todo, né? sim, Só, sim. só a aparência que ficou de E foi, Yoda, e né? foi a forma que a mente dele representou o Yoda na sua forma física. Perfeito, perfeito. Então, tudo isso, Tiago, foi agregando vários elementos nesse processo de conhecer como é que se dá a, esse diálogo, né, entre o nosso, eu vou usar as palavras do Freud, né, o nosso inconsciente, o consciente, né, podia usar aqui o Kahneman, né, lá do Sim, Rápido Daniel e Kahneman. Devagar, duas Sim, formas de sim. formar sistema um e Sistema 1, sistema Sistema 2. 2, não é? Perfeito. Então, isso começou a dizer, putz, eu preciso estudar isso. Eu quero, porque eu estava tendo experiências na prática, certo? De como a nossa mente tem certa gerência sobre alguns processos, mas eu queria entender um pouco mais biopsicologicamente como isso acontecia. O que era ativado, que hormônios, Uhum. que estímulos, etc. E aí eu me propus a um terceiro pós-doutorado, dessa vez no Centro de Psicologia da Universidade do Porto,
principalmente com o pessoal lá. Lá eu tive muito contato com o pessoal das ciências cognitivas, então esse pessoal que bota as pessoas em tomógrafo, em Aham. eletroencefalograma, e vamos ver o Ressonância que se magnética. acende. Isso, vamos ver o que se acende nesse negócio aí, né? E foi muito interessante porque eu pude, lá nessa minha experiência em 2017, repensar e ressignificar muitas crenças que eu tinha, e que eram crenças que não eram simplesmente crenças, né? Eu não tinha nenhum fundamento acadêmico para aquilo. Então foi muito importante para fazer essa construção mais acadêmica, né? E isso, Tiago, originou uma técnica, porque a princípio eu tinha um outro plano de ensino, né? Eu ia desenvolver outras coisas, mas quando eu cheguei lá, eu acabei mergulhando um pouco mais profundamente de novo na Gestalt. Tanto é que, por exemplo, da Gestalt, eu li todos os livros do Fritz Perls para fazer vamos, como que eu posso chamar? Para fazer é como se fosse uma transposição daquilo que acontece no setting terapêutico entre o gestalt terapeuta e o seu consulente, com aquilo que acontece no setting de gravação entre o diretor de um filme e o protagonista amador. No caso, eu Sim, estudo lá, a princípio era professor, mas pode ser transposto a qualquer protagonista. sim, Porque qual que é a minha percepção, Tiago? Quando a pessoa que é amadora se coloca diante de uma câmera, a, ao invés de ela interagir com o diretor de cena, com a câmera ou com as coisas que estão ao redor, ela vai para o mundo de fantasia, né? O mundo de fantasia, na Gestalt, é a mesma que a zona intermediária do Freud, certo? Que é justamente esse lugar que não é a materialidade, certo? Está cheio dos nossos compostos fantasiosos, e a pessoa acaba, por causa disso, se ajustando neuroticamente ao meio. Como, por exemplo, eu estar aqui numa gravação com o Tiago e preocupado. Aí, se eu falar uma besteira, será que o Tiago vai editar esse vídeo? Ou será que as pessoas no Brasil inteiro. Você entende? Se eu começar a sim, me contaminar por esse pensamento, vai vir branco, sim, vai vir esquecimento, eu vou perder a fluidez, certo? E a minha questão era, tá, mas como que a gente pode fazer que já lá no setting professor saia desse transe querendo ser aquele que não erra e entre num estágio mais de fluxo, onde ele se permita ser quem ele é numa sala de aula. claro, Simples assim, sim. né? Transportar a sala de aula para aquele locus. Ah, e aí montei, inclusive, uma técnica, né, para trabalhar com isso. Retornei para o Brasil com o intuito de fazer os testes nessa técnica. 2018 e 2019 eu acabei investindo em escrever artigos sobre, porque eu tinha produzido muita coisa lá em 2017, e aí 2020 veio a pandemia, e daí complicou alguns testes que eu queria fazer, porque eu queria estar com a equipe junto e tal, e esse assunto acabou ficando meio que em stand-by, Sim, certo? paralisado Eu um pouco. acabei escrevendo artigos e tal, mas não acabei não testando muito a técnica. E aí, junto, fazendo todas essas leituras que eu estava fazendo e tal, junto veio, tá, como eu gosto muito de digital storytelling também, como eu gosto muito de sonhos, uso muito interpretação de sonhos com os meus consulentes, mas a interpretação de sonho da Gestalt terapia, do Fritz Perls, não a do Freud, porque a do Freud é uma interpretação onde ele analisa. Sim, E a Gestalt terapia não, ela tem uma proposta muito interessante. Ela te faz viver o sonho como se você fosse cada um dos elementos do sonho. Na interpretação da Gestalt, o sonho é uma mensagem existencial. Então, tudo que está lá é você, certo? Então, é uma estratégia diferente e tal. E como eu gosto muito disso, de sonhos, contação de histórias, de arte e tal, eu fiquei pensando, puxa, quando um paciente conta uma história para mim, ele faz uma catarse.
quando o paciente, Tiago, conta um sonho para mim, ele faz uma catarse. Só o fato de ele contar, mesmo que ele não saiba interpretar, mas só o Sim, fato de ele contar aquele sonho, se sentindo como se fosse fulano no sonho, ciclano no sonho, ou se sentindo como se fosse um carro, se tem um carro, se sentindo como se fosse um cachorro, sim. você está entendendo? Cada um dos elementos, isso já vai dando insights, isso já vai dando liberação de percepções diferentes. Pronto. No momento que isso tem a liberação, a possibilidade da catarse está feita. A possibilidade de você direcionar a energia para aquilo que você queria direcionar de verdade. E não Porque o que conseguia, é né? o ajustamento? O ajustamento neurótico é justamente que você não direciona. Vamos supor que você me faça um mal e eu queira te agredir, certo? Porque aí vem a energia da Sim, luta, a raiva. certo? Isso. Só que o Josias, como um cara muito cordato, não faz isso, certo? E eu me seguro. Eu deixo a minha energia em looping. Sim, E aí ela pode ter várias consequências, que são os diversos tipos de ajustamento neurótico. Inclusive, ela pode se voltar contra mim, certo? Que são as doenças psicossomáticas, etc. Então, a ideia da arte é que essa energia, ao invés de ficar presa em looping, ela escape, extravase. extravase e dê a oportunidade da pessoa voltar ao crescimento porque saiu do looping. Perfeito. Então, eu vou contar essa história para alguém que aconteceu comigo e contigo, né? Que você me agrediu e tal e tal. Uhum. Eu vou fazer um poema, eu vou desenhar, eu vou fazer uma música. E, claro, existem várias outras estratégias. Eu estou trabalhando com a arte, mas você podia ir, por exemplo, na academia, É. esmurrar um. Saco de Entende? boxe. Isto, tá? Então, eu acabei adentrando por esse mundo para tentar olhar essas manifestações artísticas, sejam elas quais forem, como espaços onde nós podemos fazer com que o ajustamento deixe de ser neurótico e passe a ser criativo. Então, a Perfeito. pessoa, ao invés de se ajustar, porque, claro, nós vamos ter confrontos, mas eu estou correndo algum risco de morte? É claro, aqui pode ter riscos de morte, sim, mas na maioria dos casos não existe nenhum risco. Eu posso fazer experimentações. Eu posso me permitir estar num estado mais equilibrado, certo? E aí a ideia é de perceber como que a arte pode ser um contributo nesse sentido. E como aqui na UFSC, Tiago, eu estou no departamento de artes, meu querido. Que é melhor lugar, né? Eu Perfeito. trabalho aqui com Material curso de humano não vai faltar. cinema, arte. Você está entendendo? E mesmo essa perspectiva, porque uma coisa legal que alguns campos da academia ainda permanecem muito rançosos, né? Mas, assim, felizmente, o departamento de artes é um departamento muito aberto, muito multidisciplinar, certo? Então, a gente consegue fazer essa caminhada hiperlinkada, né? Conseguindo passear por vários espaços e possibilitar essa oportunidade, né? Então, veja, desde o menininho lá, pequenininho, né, mexendo com música, contando historinhas. Eu lembro que quando criança eu chegava do, do, do antigo primeiro grau e ia contar as histórias que eu tinha aprendido para minha avó, né? Então a contação de histórias, a contação de sonhos está conosco desde sempre. Desde sempre. Veja, Tiago, Sócrates e Jesus Cristo, que é a base da filosofia ocidental e do cristianismo, não escreveram nada, né? Verdade. Foram seus discípulos que escreveram. Só contar histórias. Perfeito. Contadores um brinde aos contadores de história. Perfeito. Uma coisa que eu queria falar, professor Josias, é para o pessoal entender de uma forma mais fácil, né, para quem está pegando agora esses conceitos da Gestalt, da psicanálise. Quais são os pontos centrais da Gestalt terapia e da psicanálise e quais seriam as vantagens ou desvantagens que você vê entre uma abordagem e outra? Enfim, só para o pessoal ter uma Certo. certa conceituação entre uma abordagem da Gestalt e Tá, da psicanálise. tá. Aqui, Tiago, eu não quero falar como alguém que detém Sim, sim. o conhecimento, assim,
que detém uma verdade, eu vou falar da minha percepção, Inclusive das pode ser minhas reducionista, né? experimentações. Porque toda vez que a gente vai definir alguma coisa, a gente é reducionista, então Não é? não Isso tem mesmo. como. E eu vou correr esse risco, né? O que acontece? O próprio Aldo Huxley, né, o literato lá da década de 60, ele disse que a linguagem é uma válvula redutora. Então, quando a gente começa a escolher palavras, a gente já está reduzindo a percepção, né? Verdade. Então, agora, como é que eu vejo isso? O Fritz Perls, que é o criador da Gestalt terapia, a formação inicial dele era medicina, mas depois ele se tornou psicanalista. O Fritz Perls, ele era alemão, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele precisou fugir por causa da perseguição nazista e foi morar na África do Sul. O Fritz Perls foi o fundador do Instituto Psicanalítico da África do Sul, né? Então ele foi o primeiro o dono de instituto Sim. psicanalítico lá. E ele trabalhou durante toda a década de 40 com psicanálise, certo? Até que um dia ele escreveu uma tese fazendo algumas contraposições ao pensamento do Freud e foi num congresso para apresentar, pensando, o Freud vai adorar, vai me chamar para ser o primeiro discípulo dele. E é interessante que ele conta isso na autobiografia dele. Eu acho lindo isso na Gestalt, não ter vergonha das coisas, não ter vergonha de que Pels teve ciúmes do Freud, sim, eu tive ciúmes, eu queria que ele dissesse, você é um grande escritor. E o Freud não fez. E aí, a partir disso, ele começou a ficar meio magoadinho e tal, e é claro, tá, tudo entre aspas, é como eu percebo as leituras que eu estou fazendo. E aí, Uhum. nisso, ele se envolveu em tentar pensar uma nova forma de olhar para a psique, e aí ele começou os estudos dele principalmente sobre como o organismo se autorregula. Olha que interessante. Ah, porque o que acontece? A psicanálise ela tem uma ênfase muito linguística. Tanto é que eu não sei se você sabe, Tiago, o Freud queria dar o nome de terapia pela fala, Sim, verdade. não é? Depois que ele deu o nome de psicanálise. Terapia pela fala é o quê? É priorizar a fala, Exatamente. certo? Que é a linguagem. Que daí, Tiago, fogem, às vezes, muitas vezes, do simbólico, que não necessariamente você consegue traduzir em palavras, certo? Sabe aquele sonho que você teve, que você viu algo que você nem sabe dizer, você tem que desenhar, como o Jung desenhava as mandalas. Você tem que desenhar, porque eu não Tem nem sei nome para dizer aquilo, né? nem para aquela cor que apareceu, para aquele formato, etc. E o Pels começou a dizer, bom, nós temos que olhar mais para o corpo, não só para o discurso. Ele disse, olha, porque a psicanálise se preocupa muito com o porquê, certo? Tanto é que ela volta muito para o passado, né? Vamos olhar para o pai, vamos olhar para a mãe, vamos olhar para o momento do complexo de Édipo, vamos olhar para as fases da evolução da criança, etc. E aí até chegar na idade adulta, e aí você vai construindo um discurso. E sim, eu já usei muito essa estratégia e funciona com muitas pessoas. Uhum. Só que nem o Pels diz, pô, mas tem pessoas que assim, elas não conseguem construir um discurso e tá lá o pé dela chutando, os olhos arregalando, que nem eu aqui. O meu corpo está dizendo algo para ti, Tiago, quando eu me chego para frente. Exato. Tem uma informação aqui, certo? Tem algo sendo dado e o teu corpo captou, tá, meu querido? Pode até ser que o teu lado racional, que está preocupado com as perguntas, com o horário, com a condução formal dessa entrevista, não se preocupou, certo? Mas tem um lado na tua psique que já pegou essa informação e já decidiu o que fazer com ela, assim. Inconscientemente, né? Aham. E como é que isso chega até, porque isso está no teu interior. Como é que isso chega até mim? Não chega por linguagem. Chega por gestos, chega por formas. Por isso que a Gestalt é também chamada de psicologia da forma, certo? Por quê? Porque o discurso pode parecer até legal, assim, amigável, mas o tom, a forma, o impacto, o que está por trás, certo? Então,
Para Gestalt, uma palavra muito importante é holismo, ou integralidade, o O todo. todo. Que daí vem aquela frase que é da psicologia da Gestalt, não da Gestalt terapia, mas que a gente usa também. O todo é diferente da soma de suas partes, certo? Por quê? Porque veja as nossas partes, né? Até eu gosto sempre de comparar com aquele livro do Stevenson, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Sim. né? O que no Brasil a gente chama de O Médico e o Monstro. Ah, todos nós temos esses lados antagônicos, certo? Nós temos o nosso id, que é o nosso Mr. Hyde, certo? Que é aquilo que a gente tenta esconder. Assim como nós temos um Dr. Jekyll, que seria o nosso superego, pegando a linguagem do Freud, mas que Sim. na Gestalt a gente chama de personalidade, que são as máscaras, são as pessoas, que eu vou aprendendo a usar socialmente. Então, aqui a máscara do Dr. Josias, professor da UF, Parari, Parará. Um doutor com Mr. Hyde também escondidinho lá. É. E nesse olhar para essas potencialidades, a gente pulsa daqui, certo? Que é do Mr. Hyde, e do outro lado a personalidade dizendo não, não faço. Então nós estamos aqui em constante Conflito, né? incoerência, briga e tal. E aí a discussão do Pels era, tá, mas como é que a gente consegue chegar no equilíbrio? Na Como é que a homeostase. gente consegue na homeostase, certo? Então, o Pels, a palavra que ele usava era autorregulação organísmica. O próprio organismo tem uma regulação. Década de 40 falando isso, cara, não é delícia? Pô, é Quando incrível, eu vi porque, esse porque a livro ciência comprova dele, isso, né? A gente não precisa. é? O próprio corpo faz com que a gente tenha essa homeostase, né? E não só em relação à psique, mas em relação ao nosso funcionamento do corpo como um todo. É incrível. E aí o que, que acontece? Ah, é claro, quando nós estamos lá bem pequenininhos, recém-nascemos, a gente pode fazer xixi em qualquer lugar, né? Agora vai chegando a fase da construção do Sim. superego, construção do superego, que é o complexo de Édipo, o pai e a mãe começam a dizer, não, só no piniquim. Então tá aqui, ó. Aqui pulsa fazer em qualquer lugar. A regra social, que vai constituir a minha personalidade, diz, não, aqui não. Tá, mas minha bexiga está dizendo libera, É. mas a regra social está dizendo aqui não pode. E aí você vai tentando fazer esse equilíbrio. Só que o que o Peirce dizia? Se eu quiser só me equilibrar pela regra social, eu vou me ajustar neuroticamente. Por isso que tanto Freud quanto Peirce defendiam que numa sociedade neurótica como é a nossa, o mais comum é ser neurótico, certo? Por quê? Porque é pulsar para responder à regra social. Só que o Mr. Hyde deixa de existir, Tiago? É. Ele Não, né? não deixa de Não existir. deixa. Ele está lá. Você pode até E todo mundo ter. tem esse Mr. Hyde dentro de si, né? A gente não tem Tem. como negar essa existência dentro de nós. Sabe uma coisa que eu falo para os meus pacientes, Tiago? Que eu digo assim para eles: você pode exorcizar algo que veio de fora e te possuiu, certo? Por exemplo, um pensamento que veio de outra pessoa e que você não quer, você pode exorcizar ele. Agora, algo que é teu, se está lá dentro, ele vai permanecer lá dentro, certo? Por quê? A não ser que você faça uma lobotomia, porque senão ele está Exatamente. ali. E algum dia ele pode vir à tona. E talvez ele, inclusive, assuste algumas pessoas ao teu redor. Por quê? Porque ele saiu do adestramento que ele tinha ali, certo? Então, qual que é a proposta da Gestalt diante de tudo isso? E qual que é a minha proposta quando as pessoas me procuram? Conhecer o seu Mr. Hyde e a sua personalidade. Poder visitar esses dois lugares para que o equilíbrio, para que a pessoa possa com mais facilidade encontrar o ponto de equilíbrio.
Porque o ponto de equilíbrio não necessariamente é o lugar onde se vive constantemente, né? E Com o ponto de certeza. equilíbrio também não é axiológico, por exemplo, existe certo e o ponto errado. O teu ponto é um, o meu ponto é outro, Uhum. cada um tem o seu próprio ponto. Mas qual que é o legal? Estando no ponto de equilíbrio, Tiago, eu posso me permitir observar. Eu posso, por exemplo, observar o Tiago sem julgar ele. Sem ficar, por exemplo, agora, que é o que eu estou fazendo, buscando exercitar agora, sem ficar preocupado se você está, apesar de receber as assertivas tuas, né, trazendo teu corpo, dizendo Aham. que a gente está numa interação legal, mas assim, também tentando não julgar nenhum dos signos que eu recebo e simplesmente estar aberto a essa comunhão. Lembra até uma prática meditativa, né? Porque você aceitando o que está acontecendo no momento presente sem julgamentos. O Pels estudou o Zen budismo. Ah, O faz Pell sentido. circulou pelo, aham, o Pell circulou pelo mundo inteiro. Ele chamava o mundo de fantasia, ao invés de chamar de zona intermediária como Freud, ele chamava de Maya, que é um nome que ele tirou Sim, também do Zen budismo, certo? Então, perfeito. como esse mundo da fantasia, né? Então, lembra muito. E olha, Tiago, eu tenho tido boas experiências, não só no atendimento das pessoas, como na minha própria experimentação, né? Tanto é que recentemente eu tenho escrito, inclusive escrevi um artigo que se chama Dr. Jekyll e Mr. Hyde no contexto das redes sociais, onde eu faço uma reflexão sobre as pessoas cada vez mais sendo agressivas e Sim, etc. nas sim. redes sociais, né? Ou seja, tem uma máscara querendo ser mostrada ali, só que esse ainda não foi publicado. E escrevi um sobre autoconhecimento também, porque o que acontece, Tiago? É isso que você acabou falando. Eu acabei me envolvendo na Gestalt com uma vibe meio que de autoconhecimento. O próprio Pels, no final, lá já, porque o Pels morreu, se não me engano, com 78 anos, se não me engano. Ah, ele chegou e disse que ele defendia muito mais a terapia em grupo do que a terapia individual, certo? Porque Interessante. essa ideia das pessoas poderem conviver e perceberem as proximidades que existem e também os afastamentos que existem com a maior espontaneidade possível, né? Então, tudo isso me atraiu muito para Gestalt. E é claro, E também não tem que uma. a. Desculpa te interromper, o professor José, Sim, sim, mas sem problema. há também essa questão temporal que você abordou anteriormente, né? Da psicanálise buscar no seu passado muitas questões do seu Isso. comportamento e na Gestalt ela ser mais focada no aqui e no agora, né? No presente. Totalmente. É uma das, assim, as palavras mais fortes da Gestalt. Holismo, aqui e agora, ah, ah, como que é? Não é equilíbrio do organismo. Deixa eu até pegar que eu tô com, acho que tem um artigo aqui facinho. O holismo, que nós já tínhamos falado, Sim, aqui e agora, e a autorregulação organísmica. Aí a outra que também é muito conhecida dentro do mundo geral, que é a figura fundo. Lembra até aquela figura do vaso de Rubim, dependendo como a pessoa vê, ela vê um vaso, dependendo como ela sim, vê dois sim. rostos, Um Rorschach. certo? Isso. E o que acontece? Na Gestalt, a gente sabe que aquilo que vem como figura, certo? Vem porque ela tem emergência. E vem da onde? Vem de um fundo, vem de um inconsciente. Uhum. Que nem, por exemplo, agora, você balançando a cabeça, é porque tem uma figura no teu fundo que está dizendo, Verdade. interaja isso, Não, e produza, é uma haja. congruência de concordância com aquilo que você está falando também, com o tema abordado, né? Porque há uma interação, E, uma congruência. Porque senão ia ficar, e podia estar assim, tá? Tipo, olhando para o alto. perfeito. E qual que é o legal que aconteceu? Porque, por exemplo, o psicanalista simplesmente ficaria atrás de ti e nem estaria olhando muito para o teu corpo, estaria Sim. ouvindo o teu Tá discurso preocupado só e com a fala. tentando e não tentando te interferir com a imagem dele. Tanto é que ele fica por trás e sem falar pouco, sem falar muito, justamente por isso. O Gestalt terapeuta ele já chega, não, tá, mas você acabou de bocejar, o meu papo tá te cansando, né? Ele larga na lata, entende? Uhum. É claro, aqui eu já dei uma hipótese,
Na maioria das vezes ele não, porque aqui ele não vai largar a hipótese. Ele vai chegar e dizer, tá, mas o que será que é esse teu bocejo no aqui e no agora? Ele joga para ti a demanda para você olhar para aquilo. Porque, Tiago, a quantidade de coisas que a gente faz com o nosso corpo que a gente não toma consciência, cara. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas também vai ser cansativo eu ter que pensar em tudo isso, né? Às vezes as pessoas. Não é pensar em tudo isso. É só identificar que o todo não é tão simples assim. O todo é muito mais complexo. Com certeza. E com complexidade não significa que a gente não tenha como volta e meia vislumbrar uma parte de tudo isso. Significa simplesmente que a gente tem que cuidar para não reduzir a nossa percepção, não reduzir a algo que já está linguisticamente dado, certo? Ah, e isso, sabe, Tiago, inclusive me deu, de alguma forma, até uma liberdade de usar ou não usar a hipnose, tá? Isso eu ia te E, perguntar, porque principalmente entre os psicanalistas, né, psicólogos, inclusive até nas faculdades de psicologia, existe um certo preconceito com a hipnose. Muitas pessoas, muitos psicólogos, inclusive, não gostam nem do nome hipnose, falar, não, porque Freud abandonou, não era útil porque ele utilizava como um método de sugestão direta, e aí os sintomas sumiam naquele momento e depois retornavam, então não era eficaz. Então, eu queria saber como é que era a sua visão da hipnose, dessa certo. ferramenta, quando você começou a utilizar nesse curso online aí que seu amigo te ofereceu, que você começou a estudar, e como é que é a sua visão atualmente, porque infelizmente ainda existem muitos preconceitos e concepções Uhum, equivocadas a respeito dessa ferramenta. Como é que foi quando você começou a estudar hipnose e sua visão agora? tá. Então, assim, quando eu comecei a estudar hipnose, eu fiquei muito curioso, sabe? Porque, assim, e aí, isso como foi em 2016, antes daquela mergulhada bem profunda que eu fiz no funcionamento do nosso cérebro, eu reconheço que eu tinha muitas fantasias, inclusive, né? Inclusive, assim, fantasias sobre, sobre que algumas pessoas não são hipnotizáveis e tal. Até mesmo porque, assim, a palavra hipnose, ela acabou criando um estigma tão danado que eu, às vezes, nem gosto de usar ela. Às vezes, eu simplesmente digo, vamos fazer um exercício de atenção, de foco. E é isso, né? Hipnose é atenção focada. Não é? Porque, cara, quantas vezes eu já fiz uma pergunta para minha mulher e ela está assistindo um programa que ela nem ouve, ela desligou o áudio, e eu faço isso também, desligou, tá desligado, por quê? Porque o foco tá ali, cara, É, tá hipnotizado por aqui, sim. certo? É um fenômeno Então, quando eu dissociativo comecei, também, né? isso mesmo. E quando eu comecei a perceber o valor de conhecer isso, ah, eu comecei a olhar não apenas pro transe, vamos chamar transe hipnótico tradicional, esse que a gente faz, que é muito costumeiro, né, do circular. Sim. Eu uso o circular o dedo e tal. E comecei a perceber que, na verdade, assim, o poder não está no hipnólogo, né? Sem dúvida, tá na pessoa. E isso, inclusive, me lembra de novo Jesus nas suas contações de história, né? Porque quando Jesus curava as pessoas, ele dizia, vai, Sua que a fé te tua... salvou, Aham, ou te não curou. fui eu, tá? Exatamente. Então, é muito interessante toda essa relação. E aí, quando eu cheguei na Gestalt, o Pels, ele não usou hipnose, mas ele usou LSD. Uma É outra ferramenta. por que que eu tô dando risada? Porque são estados diferentes de consciência, certo? Perfeito. Nós aqui estamos usando um sistema extremamente racional da Sim, nossa mente, certo? E isso não significa que o outro parou de funcionar, muito pelo contrário, ele está ali, sim. inclusive produzindo movimentos no nosso corpo e etc e tal, para dar congruência, como você falou. Mas alguns podem dar incongruência, sim, porque o Thiago também tem outras preocupações na cabeça dele, como manter o tempo e etc e tal, e aí isso muitas vezes vai entrar num curto, tá? E algumas dessas coisas, elas entram como transes, certo? Elas entram como
coisas automatizadas, arquetípicas. E aí o que acontece, Tiago? Nesse passear por essas experimentações, ah, eu vi que, assim, como não necessariamente precisa ser o ato em si de entrar num estado hipnótico, entrar num transe, o que eu tenho feito é as pessoas que querem, eu tenho continuado fazendo as experimentações. Aquelas que não querem, eu tenho sugerido elas encontrarem alguma prática, e não sugiro uma única, eu dou várias sugestões, alguma Uhum. prática meditativa, certo? Que é aquela ideia do mindfulness, entende? Sim, Da pessoa aprender a fazer esse exercício diariamente. Eu pratico diariamente, Tiago, há mais de 17 anos, 17, 20 anos, entende? Porque eu comecei, inclusive, antes de me envolver com a psicologia. E é sim. um exercício maravilhoso, porque é o nosso momento, né? É aquele momento de você, inclusive, aprender a perceber que os pensamentos, você não tem como evitar que eles sobrevivam, mas você tem como evitar que eles façam ninho, Sim. certo? E a Aprender a, forma de como vez em você quando, reage a eles, né? perfeito. Isso, muito bem lembrado, Tiago. Porque Muito os bem. pensamentos, eles vêm na nossa mente. E muitas vezes esses pensamentos causam reações emocionais, que podem ser boas ou ruins, vão gerar comportamentos que podem ser bons ou ruins, e a gente pode ter essa noção através desse autoconhecimento, que acredito que também é uma das propostas do Fritz Perls, né? Isso mesmo. Entende? Então, é mais ou menos nessa vibe que eu estou atualmente, né? Porque você me perguntou, mas como que foi as primeiras experimentações e aonde você chegou? Então, as Legal. primeiras experimentações tiveram desde aquela em que eu consegui me transformar num Yoda, até chegar agora no sentido de, hoje em dia, a minha conversa é muito mais o que você quer conhecer de você mesmo, né? Que é aquela pergunta do oráculo de Delfos que o Sócrates mencionou. Conhece-te a ti mesmo. Mergulha. E como que você quer mergulhar? Conversando? Sendo hipnotizado? Quer que eu olhe para o teu corpo, para as coisas e te devolva para a gente. Você está entendendo? Porque não sou. É claro, eu sou um acompanhante. Eu não sou roteirista. Tá? Que a gente tem que cuidar, porque muitas práticas psicoterapêuticas, às vezes, elas são diretivas demais. Só que, e na Gestalt, a gente sempre procura questionar o seguinte, tá, mas isso é dele ou é teu? Porque que acontece? Às vezes o terapeuta se atravessa, cara. Verdade. Ele já chega lá pensando, eu conheço os ajustamentos psicóticos, neuróticos, e você tem tal, e faz o diagnóstico. Hipótese, querido. Você não conhece a Verdade. pessoa integralmente, ela mal e mal se conhece, você já está diagnosticando. Então a Gestalt, ela também chega com essa empatia, certo? No sentido de, tá, apresente os elementos, traga eles para que a gente possa fazer a construção do entorno ali, né, do meio. E aí decidir, depois que a gente olha para o meio, decidir se vai se aproximar ou se afastar. Simples assim. E se chegasse um aluno ou uma aluna aí para você que gostaria de fazer alguma experimentação dessas com esse documentário, né, com esses exercícios que você já propôs para alguns deles, falar, poxa, professor, eu sou muito ansioso, eu paraliso de frente para a câmera e gostaria muito de ser quem eu gostaria de ser, mais extrovertido, e, enfim, não ter essas supressões, né, ou repressões que a pessoa muitas vezes tem de que ouviu do pai, você nunca vai ser bom nisso, você é um péssimo ator, e isso fica gravado na nossa mente. Qual seria a abordagem que você utilizaria para fazer com que a pessoa conseguisse ter esse autoconhecimento e saber que ela é capaz de explorar as possibilidades que muitas vezes estão dentro dela e ela nem sabe? Certo. Então, Tiago, essa é uma pergunta interessante, até eu vou aproveitar e fazer propaganda do meu site, né, Claro. www.hack.ufsc.br. E no meu site tem vários, inclusive livros que eu escrevi, artigos, e tem os artigos que eu escrevi sobre essa temática. Inclusive, tem um dos artigos que eu explicito a técnica, tá? Que tem lá os passos.
como é que eu pensei essa técnica, Tiago? Eu não pensei ela sob o viés hipnótico, eu pensei ela sob o viés da Gestalt. Sim. Ou seja, que a pessoa possa ampliar a consciência sobre o meio. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando há uma gravação de audiovisual, o professor é chamado para um set e quando ele chega lá, tá toda a equipe audiovisual totalmente empoderada. Tá todo mundo assim, tá lá o cameraman com a câmera e a lente, não sei das quantas, o cara da iluminação e o da lapela, tá todo mundo assim. Eu já não conheço o set. Você tá rindo porque você tá entendendo, não é? Eu não É, conheço o set. Eu foi não. minha vida durante 10 anos seguidos. E aí chega lá, o professor fica assim, né? Aquele que é o pavãozão na sala de aula tá lá, todo intimidado pelo bolsista da iluminação. E aí, o que eu sugiro, Tiago, é que exista alguém da equipe que eu chamei nos meus estudos, eu chamei de diretor de cena. Né? Que exista um diretor de cena, que pode ser um diretor do documentário, que tente se tornar empático ao professor, que apresente para ele a câmera, que rode com ele pelo setting, que vasculhe as coisas, mexa, que identifique se ele quer mesmo fazer aquele audiovisual. Porque sabe de uma coisa, Tiago? Já teve experiências, porque como já produzi material para educação à distância, em que a gente decidiu o seguinte, em vez de ser o professor, a gente contratou um ator. Pronto, resolveu na hora. O audiovisual ficou maravilhoso. É, você pega o Tá conteúdo do entendendo? professor e coloca outra pessoa explicando. Perfeito. E que está com o corpo em sintonia com a câmera. Sim. Isso é Gestalt. É inclusive dizer, eu não tenho essa habilidade, não quero desenvolver e vou abrir mão dessa experiência. Certo? Mas eu quero experimentar. Aí, Tiago, o que eu proponho são as perguntas que estão lá no meu estudo. Entende? Então, são várias perguntas. Primeiro, para tirar a pessoa. Algumas perguntas são para tirar a pessoa do mundo de fantasia, certo? Porque que é aquela que eu mencionei para ti, mas e se eu errar? Sim, se você errar, nós vamos editar depois, vamos regravar, vamos fazer de novo. Então é você construir todo um espaço de acolhimento, certo? Para que ao invés de que, na minha hipótese, um dos grandes afastadores desse estar no aqui no agora, de estar no estado de fluxo, é justamente porque a pessoa se desconectou com o local. Aquele setting não é o setting dela. Aquele setting é o setting do diretor. Então, o papel do diretor é devolver esse setting para o professor, Perfeito. certo? O único problema é que, veja, quem deveria receber o treinamento são as equipes de audiovisual, né? Também. Tá? Até aqui na discussão com os meus colegas aqui no curso de cinema aparece muito isso, né? Porque quando você vai fazer um filme de ficção é uma coisa, porque você está trabalhando com um ator que está acostumado a simular. Sim. Agora, quando você vai trabalhar fazer documentário, que você tem que o outro conte, ele tem que se sentir acolhido naquele ambiente, porque senão o corpo dele, o discurso dele vai falar uma coisa e o corpo pode falar o contrário. Pode dizer que Uhum. ele está se sentindo acuado, né? Não, eu já tive inclusive experiência desse tipo, porque gravando documentário, pegando especialistas de determinados assuntos, e a pessoa, inclusive, gaguejar durante né, a entrevista. A pessoa sabe totalmente o tema, se fosse conversar com a Atividades. pessoa, ela conversaria normalmente, mas colocou a câmera. Não sai. Você tem que ter realmente essa empatia, esse acolhimento para fazer com que a pessoa se sinta acolhida, calma, tranquila, para passar todo o conhecimento que ela tem de forma melhor. Deixa eu te contar um exemplo. Esse aconteceu lá em Portugal, né? Que quando eu estava desenvolvendo as experiências com digital storytelling, logo que nós chegamos no local onde ia ser as entrevistas, nós íamos gravar com duas câmeras, uma fixa e uma em movimento. Uhum. Enquanto a câmera fixa estava sendo montada, eu disse para a pessoa que estava com a câmera em movimento, eu disse para ela, olha, eu vou já começar a conversar com ele para a gente se tornar próximos. Você já começa a filmar. Foram as melhores. Porque daí eu já comecei a trocar algumas ideias. Foram as melhores tomadas.
As melhores. As falas dele ficaram fluidas, lindas. O único problema é que como a câmera estava em movimento, pegou muito de lado e tal. E lá na época, 2011, ainda o pessoal queria muitas coisas de frente. Hoje em Sim, dia já tem mais mais novas liberdade. perspectivas, né? Isso. E aí acontece que o cara que estava junto comigo, que era um senhor mais velho, ele não gostou muito dessas tomadas, então acabou que a gente pegou um pouco das outras feitas pela câmera fixa, mas é como eu te falei, ah, enquanto ele não estava se sentindo observado por aquele olho misterioso, cara, ele estava muito mais espontâneo. Eu já Então fiz, isso também é uma eu já outra menti. estratégia, né? Eu já falei pro professor, não, vamos só conversar aqui entre nós e tava gravando. Quando mas vamos gravar, já acabou. Ele, mas como assim? E aí eu já fiz isso. E foi ótimo para a pessoa, porque Ó, ela conversou Thiago, perfeitamente e foi, isso é uma técnica intuitiva tua mostrando que essa hipótese realmente faz sentido, faz totalmente sentido. não Totalmente é? sentido. E aí quando a pessoa Pois- come. E aí, vamos gravar agora? Mas, pô, tô meio nervoso, você deixa eu dar uma repassada aqui nas minhas ideias, nas perguntas, eu já gravei. Ele, pô, mas e ficou perfeito. Me agradeceu, inclusive, por ter feito isso. Obviamente, me autorizou e eu coloquei, eu usei. Uhum, Então, né? faz Então, total assim, sentido. na verdade são todas experimentações, que é outra coisa que eu gosto muito na Gestalt, Thiago. Gestalt é processo terapêutico de experimentação. Na Gestalt, nós estamos nesse mundo para experimentar. Gostou, aproxima, não gostou, afasta. Então, assim, não tem essa técnica é a melhor ou aquela e tal. Por Certo e isso que errado, né? eu não fiquei muito preocupado em, eu não testei ela à exaustão. Não, por quê? Porque existem novas perspectivas, eu vou agregando, eu vou experimentando, vou ouvindo as pessoas, me tornando empático, vou vendo o que funciona, o que não funciona, certo? E aí, aquilo que me interessa, eu me aproximo, aquilo que não me interessa, eu me afasto, e como diria o Fritz Perls, simples assim, entende? Não tem nenhum drama envolvido, certo? É uma Perfeito. experimentação, né? Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade que você deu de transmitir o seu conhecimento e toda a sua experiência, a sua trajetória. Queria que falasse também, além do seu site, como as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, quais as suas redes sociais. Fale para os nossos ouvintes, por favor. Tá bom. Tiago, acho que você vai me dar um puxão de orelha. Eu não tenho redes sociais, acredita? Nenhuma? Nem Instagram, tem nada. Uh-uh. Só o site mesmo. Mas tá bom, pelo menos você Só o encontra o seu site e o trabalho lá. WhatsApp. As pessoas até podem achar, né, pô, é porque eu tenho 51 anos, né, o cara mais antigo e tal, mas eu tive Orkut e na época eu me decepcionei com o Orkut e não entrei no Facebook. E, na verdade, assim, é eu realmente é uma decisão pessoal minha não ter essas redes sociais, mas lido com elas, né? Trabalho com elas, estudo elas, etc. Mas a melhor forma de me encontrar é realmente pelo site, né? www.hack, que é meu sobrenome, .ufs, que é a instituição onde eu trabalho, e BR, que é o Brasil, né? hack.prof, de professor.ufsc.br, Eu desculpa. vou deixar o link na descrição também do vídeo, que as pessoas Beleza. fica mais fácil para Ótimo. as pessoas acessarem. Ótimo. E aí o que acontece, Thiago? Lá tem uma seção chamada Contato, onde inclusive tem o meu WhatsApp, tá? Então, o meu site tenta ser isso também. Tenta levar as pessoas a conhecer os áudios. Lá tem documentários que eu fiz, músicas que eu compus, né? Tem artigos que eu escrevi. Alguma dessas coisas interessou e talvez não precisa nem ser acadêmica. Pode entrar em contato que eu gosto de contar histórias e de ouvir histórias. Obrigado, então, professor. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez e, se possível, em breve a gente conversar de novo sobre esses temas que para mim também são muito interessantes, sobre hipnose, Vai ser um atuação, prazer. artes cênicas, enfim, boa parte da minha vida eu vivi nesse meio e ainda vivo, Uhum. então vai ser muito legal poder conversar com o senhor novamente e explorar esse lado que é interessante não só para os artistas, mas para a humanidade, né, para a sociedade de uma forma geral. Sim, sim. Eu sempre digo que por isso que eu tenho enveredado muito por esse lado do autoconhecimento, né? Se nós pudermos nos conhecer melhor, as coisas que nós vivemos e também conseguimos nos aproximar de forma mais empática do outro, entendendo que aquilo que se processa tão densamente em nós também se processa no outro,
nossa, grande parte dos nossos problemas estarão resolvidos. Verdade. Verdade. Né? Obrigado, professor. Espero conversar com Valeu, você meu de querido. novo e até a próxima. Joia. Até a próxima.